Olá, queridos irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja enchendo o seu coração, que o favor do Pai possa transbordar na sua vida, hoje e sempre. Amém? Estamos juntos hoje na nossa última reunião da mentoria de inteligência espiritual. Foram 3 meses, 72 ministrações e fora as reuniões nossas aqui de domingo de manhã. Então foi vamos dizer assim, uma avalanche de informações para você que eu tenho certeza tocou a sua vida. Estou absolutamente convicto que se você esteve comigo nessas 72 aulas, né, se você realmente acompanhou ali, se não foi diariamente, mas você assistiu todas as ministrações, eu tenho certeza que a sua vida foi afetada, profundamente tocada. E hoje nós estamos encerrando. Essa semana foi a nossa última semana de ministração e nós compartilhamos aqui sobre a visão dos vencedores. E tem muitos irmãos mandando mensagem para mim aqui, porque eles estão confundindo a nossa reunião que vai começar a partir de domingo que vem. Então, se você, claro que você é aluno da Etos, né? Nós estávamos fazendo a nossa reunião na terça-feira de manhã, mas vamos mudar para domingo. Como eu estou encerrando a mentoria hoje, então voltamos para domingo a nossa aula ou nossa ministração, que normalmente acontecia na terça. Muito bem, voltando para essa questão dessa última semana, nós falamos sobre a visão dos vencedores. A visão dos vencedores é o nome que nós damos, é o nome que nós chamamos. Não é, a Bíblia não fala, né, sobre a visão dos vencedores. A Bíblia fala sobre a recompensa, ok? A recompensa. E isso é uma coisa muito importante. Então, que eu não sei se você compreendeu tudo que nós compartilhamos, mas a primeira questão que as pessoas nos fazem, a primeira pergunta que elas nos fazem é essa: pastor, se existe recompensa, então é porque existem obras. Se há obras, então há merecimento. Onde é que fica a graça nessa história? Então, essa é uma questão que muitas pessoas fazem, mas é tudo uma questão de você entender o que significa realmente, ou como acontece realmente esse processo da recompensa. Bom, primeiro, entenda o seguinte: a graça foi dada a você para um propósito. Então, Deus nos dá graça. Para que Ele nos dá graça? Para que, pela graça, nós frutifiquemos. Então, a graça é para produzir algo, é para resultar em algo, um trabalho, uma obra, entendeu? Um chamamento da parte de Deus. Por isso que Paulo diz, lá em 1 Coríntios 15, verso 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Em outras palavras, porque a graça de Deus estava comigo, eu pude trabalhar mais do que todos eles. Entendeu? Então, a graça, ela nos leva a trabalhar, a produzir, frutificar, e não a ficar parados, passivos. Eu costumo dizer, então, que aquele que recebe graça e fica parado, está tornando a graça que recebeu vã, infrutífera, sem propósito. Quer dizer, Deus passou algo para você e você não fez nada com aquilo que você recebeu. Bom, segunda coisa que você tem que entender é que Deus é quem faz tudo em nós. Deus é quem opera o querer e o realizar. Então, veja onde é que está a graça de Deus. Deus moveu em mim o desejo de fazer, depois Deus me deu força para fazer, me capacitou para fazer, e no final, Ele mesmo veio e fez através de mim. Entendeu? Toda a obra foi dele. Eu fui só um instrumento. E aí,
ele diz no final que foi eu que fiz e vai me dar uma recompensa por algo que foi ele mesmo que fez, porque eu não poderia fazer por mim mesmo. Entendeu? Isso é graça. Por isso é muito importante você entender que só há recompensa para aquilo que Deus mesmo faz através de nós. Deus não aceita aquilo que nós mesmos fazemos, o nosso esforço, confiado no nosso braço, na nossa carne. Deus só pode aceitar uma obra que é feita no poder, na dependência dele, pela unção dele. Ou seja, só vamos ter recompensa por uma obra que nós mesmos nunca poderíamos ter feito. Entendeu? Só é obra de Deus aquela que nós não podemos fazer. Isso é óbvio, senão não seria obra de Deus. Se você pode fazer sem Deus, não é obra de Deus. Só é obra de Deus se ela somente pode ser feita no poder dele. Para você é impossível. Isso é fácil você perceber na vida da igreja. Então, por exemplo, você consegue converter alguém? Não. Então, no dia que você prega e alguém se converte, foi obra de Deus. Entendeu? Você consegue curar alguém? Também não. No dia que você ora e alguém é curado, foi obra de Deus. Está entendendo? Você consegue libertar alguém da opressão? Você consegue... Quer dizer, essas coisas todas que nós fazemos na vida da igreja, nós, na verdade, somos só um instrumento. O que eu faço aqui é só abrir a minha boca e falar, mas quem produz transformação, vida, unção, conversão, é o Espírito. Então, a obra é dele. E, no entanto, ele me dá recompensa por algo que ele mesmo fez. O nome disso é graça. Aleluia. Está entendendo isso? Muito bem. Aí vem outra pergunta. Eu estou respondendo algumas perguntas que são feitas normalmente. Pastor, então todo crente vai ter recompensa? Então essa pergunta é muito simples. Todo crente, ele responde à graça que ele recebeu? Ou tem crente que recebeu graça e a graça é vã na vida dele? Então parece evidente. Nem todos vão ganhar recompensa naquele dia. Ou galardão, se você quiser usar uma outra expressão. Ok? Nem todos vão receber. Essa é que é a verdade da palavra de Deus. Porque nem todos respondem à graça que receberam. Muito bem. Toda obra que é feita, ela é recompensada? Então, Deus não fica devendo nada para ninguém. Está me ouvindo? Se você fez algo para Deus, você vai receber a recompensa, ou aqui ou lá. Entendeu? Se você fez para Deus, você vai ter a recompensa. Muito bem. Mas e se você fez essa obra por si mesmo? Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo fala a respeito disso. Porque recompensa está completamente associada com trabalho, ok? E Paulo, então, usa dele e de um outro apóstolo chamado Apolo, para mostrar como a obra de Deus funciona. Então ele diz assim, verso 5, quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. Eles são apenas servos, foram instrumentos. Através deles, Paulo diz, vocês creram. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Depois Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. Eu plantei, Apolo regou. Quer dizer, houve uma obra, houve um trabalho. Paulo recebeu uma graça, não tornou ela vã. Ele plantou, ele saiu semeando. Ele plantou, Apolo regou. Mas Paulo diz, no crescimento veio de Deus. Então, no final das contas, a obra é de Deus. Porque aquele que semeia não tem poder de fazer a planta germinar. Aquele que rega não tem poder de fazer a planta crescer. Só Deus faz isso. Por isso é obra de Deus. Nós fazemos o que só Deus pode fazer. Entendeu? Isso é um paradoxo. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que no final faz a planta crescer. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o quê? O próprio trabalho. Onde tem trabalho, há recompensa. Onde não tem trabalho, não há recompensa. Simples assim. Agora, qual que é o trabalho que é recompensado e qual que não é?
Tem trabalho que não é recompensado? Tem. Então, eu vou te explicar para você entender. Vamos imaginar uma situação aqui. Eu quero muito agradar o meu pai. Eu quero muito conquistar o amor dele, porque eu desconfio que meu pai não gosta muito de mim. Eu desconfio que meu pai gosta mais do meu primo. Eu me sinto inseguro a respeito do seu amor. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou levar esse copo de guaraná para ele, para conquistar o amor dele. Essa é uma obra, é um trabalho. Que trabalho é esse? Levar o copo de guaraná. Tem outra pessoa, um outro filho. A postura dele é outra. Puxa vida, meu pai me ama tanto. Eu sou tão amado pelo meu pai é tão maravilhoso. Eu estou vendo ali sentado, parece que ele está com sede. Sabe de uma coisa? Vou lá levar um copo de guaraná para ele. Não sei se você está conseguindo entender a minha ilustração aqui. Um leva o copo de guaraná para conquistar o amor do pai. O outro leva o copo de guaraná porque entende que é amado. Expressão de amor. Entendeu? O primeiro fez a mesma coisa que o segundo. A obra é a mesma. Mas o primeiro não pode ser recompensado. Entendeu? Por quê? Porque ele está fazendo com bases erradas. Entendeu? Ele está achando que o pai não o ama. Ele está tentando merecer o amor do pai. Merecer alguma coisa. O outro não. Ele está seguro no amor do seu pai. Ele faz porque é amado. Um faz para conquistar o amor, outro faz porque é amado. São duas coisas completamente distintas. Isso é que vai definir quem recebe ou não a recompensa. Por isso Paulo fala logo em seguida, né? No verso 10, que pela graça de Deus, 1 Coríntios 3:10, ele lançou o fundamento, porque ele é um mestre de obra, ok? Ele lançou o fundamento. Agora, os outros vão edificando em cima desse fundamento. Por quê? O verso 11 diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento. E esse fundamento é Jesus Cristo. Então preste atenção. Paulo disse, olha, eu coloquei aqui o fundamento para vocês. Eu lancei aqui a pedra, ok? Essa pedra é Cristo. Ninguém pode lançar outra coisa. Então, qualquer um que está edificando em cima de Cristo, está edificando em cima do fundamento. Está entendendo? Muita gente está edificando de muitas maneiras. Cada um veja como edifica. Só precisamos de ver o seguinte, estão edificando no fundamento? O fundamento é Cristo. Mas aí Paulo diz, a recompensa não é pelo fundamento. A recompensa é pelo que você faz em cima do fundamento. Ele diz no verso 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento, ele não está edificando lá fora, no mundo, não. Ele está edificando no fundamento, que é Cristo. Alguns edificam com ouro, prata, pedras preciosas, outro com madeira, feno e palha. Aí ele diz, olha, a obra de cada um vai se manifestar naquele dia. Porque vai ter um fogo que vai sair e vai julgar as nossas obras. A obra que suportar o fogo, ela própria será a sua recompensa. Agora você imagina, o cidadão que chegou lá com um montão de madeira, palha e feno, ele fez muita coisa, mas o que ele fez não resiste ao fogo. O outro chegou com ouro, prata e pedras preciosas. Parece pouco, mas permanece. Então, esse é um sinal de uma obra que é de Deus ou não. Ela suporta o fogo? Ela passa pelo fogo? Ela permanece? Ou ela é facilmente queimada, destruída e desaparece? Então, eu expliquei para você, essa é outra pergunta, que os crentes serão julgados. Não existe um julgamento universal, como as pessoas ensinam. Tem um julgamento para os crentes, um julgamento para os ímpios, e vai ter um julgamento para aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor. Nós chamamos de julgamento das nações. O julgamento dos crentes, 2 Coríntios 5:10, não é para perdição, não é para condenação. É um julgamento apenas para recompensa. É chamado de tribunal de Cristo. Ok? Vamos ler lá em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós, Paulo está se incluindo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ok?
Então, cada um vai receber segundo aquilo que fez, segundo as suas obras. Por isso é tão importante entender a graça, porque as nossas obras são feitas porque fomos alcançados pelo amor, pela graça de Deus. Essa é a nossa motivação. Servimos porque descobrimos que somos amados. Não servimos para conquistar o amor. Ok? Isso é extremamente importante. Mas todos são filhos. Mas nem todos os filhos receberão a recompensa. Qual é a recompensa? Alguém já vai perguntar, eu já vou tentar responder aqui antes para você. Qual é a recompensa? Muito bem. A palavra de Deus diz de maneira alegórica, simbólica, que a recompensa é a coroa e o trono. Coroa e trono. Então, se você for olhar Paulo dizendo, eu não vou ler com você todos os textos, você assistiu às aulas, né? Que nós receberemos a recompensa, que é a coroa. O que é essa recompensa? Será que a coroa é só um chapéu enfeitado com ouro e diamante que as pessoas vão colocar? Ah, vou receber uma recompensa daquele dia, vou ganhar um chapéu de ouro, uma coroa. Não, não, coroa é um símbolo. Símbolo de quê? Posição no reino. Quem tem a coroa é que governa. Está me ouvindo? Por isso que o reino é sempre chamado de coroa. Então, por exemplo, quando alguém diz, né, a respeito da coroa da Inglaterra, o que é a coroa da Inglaterra? É o reino da Inglaterra. É uma expressão, entendeu? Porque é uma posição. Mas você não vai também só ganhar uma coroa, diz a Bíblia, você vai sentar-se em tronos. Vai sentar-se em tronos. Trono também não é só uma cadeira bonita, né? Uma cadeira na posição elevada, também enfeitada ali com ouro. Não. Trono é uma posição, é um símbolo. Mesma coisa, você já ouviu falar do trono da Inglaterra. Então, a Inglaterra tem um trono. Claro, lá tem um lugar que a rainha se senta. Mas quando se diz, né, que um rei perdeu o trono, não se diz que ele perdeu a cadeira que ele senta. Se diz que ele perdeu a posição, o governo. Por isso, você tem que aspirar hoje para naquele dia ter uma posição de governo, para reinar naquele dia. Por isso você é convidado para reinar hoje. Entendeu? A qualificação para reinar naquele dia é estar reinando hoje. É simples dessa maneira. Nem todos podem reinar, né? Eu usei uma ilustração para os irmãos que um pai tem 10 filhos. Estou exagerando bem o número de filhos. O pai tem 10 filhos. Todos os dias, o pai se levanta cedo para ir trabalhar na sua empresa, porque ele é muito, muito rico. E os seus filhos vivem muito bem, porque ele é muito, muito rico. E todo dia de manhã ele se levanta e ele então convida os seus filhos para irem com ele para a empresa. Ninguém quer ir. Eles querem ficar ali em casa brincando, desfrutando. Mas tem um filho que quer. E todos os dias ele vai com o pai. E ali ele ajuda o pai, ele coopera com o pai, ele aprende. Os anos passam e um dia aquele pai, ele resolveu se aposentar. Ok? E ele vai ter que colocar alguém para cuidar da empresa da família. Ele tem 10 filhos. Qual dos 10 você acha que ele vai colocar? Parece óbvio. É aquele que todos os dias se levantou para ir trabalhar com ele. Não precisava ter ido. Foi porque quis. Atraído pelo pai. Então veja, todos são herdeiros. Todos os 10. Os 10 recebem herança? Sim. Mas ele recebe uma posição diferente. Entendeu? Todos os 10 vão desfrutar da família, da riqueza da família. Mas tem um que vai ter uma posição de governo. Está me entendendo? Eu sei que tem pessoas que não valorizam isso. Ah, para mim tá bom demais se eu for livrado do inferno. Né? O que eu quero mesmo é ir para o céu. Não precisa ter uma mansão celestial. Qualquer tapera no céu está servindo para mim. Essa é a mentalidade de alguém que tem a mente completamente ainda obstruída. Não entende nada das coisas do céu. Você nunca deveria rejeitar aquilo que Deus considera um grande privilégio. Ok? Por isso que você vai encontrar parábolas onde você vê no final, como a parábola, por exemplo, dos talentos, e lá ainda vai ter choro e ranger de dentes.
que é o choro e ranger de dentes? É aqueles outros que gostariam agora de assumir a empresa, mas não vão. E o pai vai dizer, você não vai por quê? Porque vocês não se prepararam para isso. Vocês não têm condição de fazer isso. Vocês poderiam ter preparado, mas não prepararam. O que é o choro e ranger de dentes? É quando o menino, agora adulto, diz, puxa, eu podia ter ido para a aula e não fui. Podia ter aprendido e não fui. Tive a chance de fazer a mentoria e não fiz. Entendeu? Isso é ranger de dentes. Acredite em mim. Alguns vão sentir isso lá. Porque receberam tanta graça e não fizeram nada com ela. Tornaram ela vã. Então, me parece muito claro. Pastor, quando é que vai ser essa dada a recompensa? Lá em Mateus 16, 27, olha o que diz, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Está vendo? Está falando de retribuição. Quando é que isso vai acontecer? Quando o Filho do Homem vier, quando o Senhor voltar. Ali vai ser estabelecido o reino. Muito bem, hoje em dia fala-se muito de reino. Em que sentido? Como é que eu posso entender o reino? Né? Porque eu sou convidado a reinar hoje, e você vai ouvir pessoas dizendo que você tem que reinar, mas Jesus diz que o reino vai ser estabelecido quando ele voltar, né? Lá em Apocalipse 11, verso 18. Então, vamos ler o verso 15 primeiro. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. Essa é chamada de a última trombeta. Quando a última trombeta soar. Então, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Preste atenção. Aqui está dizendo que o reino deste mundo se tornou. Quando é que isso vai acontecer? Quando soar a última trombeta. Essa trombeta já soou? Bom, eu sei que tem linhas teológicas que acreditam que sim. Eu não acredito, não. Eu acredito que vai acontecer ainda. Que o anjo não tocou a trombeta. Então, os reinos deste mundo ainda não são o lugar, ainda não fazem parte do reino de Cristo. Vão se tornar, ainda não são parte. Entendeu? E aí, quando que os reinos deste mundo se tornarão parte? Quando ele voltar. Mas hoje, o reino de Deus está aqui na terra? Sim, está aqui na terra. Mas Jesus disse para os discípulos, hoje, ninguém vai dizer, olha o reino ali, olha o reino lá. Porque o reino vai estar dentro de nós. Hoje, o reino está dentro de nós. Está entendendo? Dentro de nós. Então, é por causa disso que nós hoje manifestamos as coisas do reino. Mas nós manifestamos as coisas do reino vivendo em outro reino. Então, nós somos estrangeiros aqui, peregrinos, até embaixadores. Mas aqui não é o nosso reino. Entendeu? Ainda não é. Nós vamos herdar esse reino. E nesse reino vai ter posições. Eu quero, né, o prêmio da soberana vocação. Eu quero o prêmio. Eu quero naquele dia ouvir o elogio, servo bom e fiel. Não quero ouvir a repreensão, servo mau e negligente. Entende? É isso que eu quero. E aí, no verso 18 diz, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, os santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Então chegou o tempo de dar o galardão. Quando será esse tempo? Quando o Senhor Jesus voltar, quando soar a última trombeta. Amém? Uma outra ilustração, para te ajudar a compreender toda essa verdade. Vamos imaginar que o reino é uma grande escola. Uma escola. E o Senhor Jesus é o dono dessa escola. Ele é o dono, ele é o diretor dessa escola. O Espírito Santo é o professor. Preste atenção. Você quer muito estudar, mas você não pode. Você não consegue pagar. A escola é muito cara, muito, muito cara. É impossível para você entrar lá dentro. Aí, o dono da escola é tão generoso que ele resolve dar para você
uma bolsa. Você vai receber a matrícula de graça e as mensalidades de graça. Não vai ter que pagar nada. De graça, está entendendo a alegoria? Vai receber todo o material didático de graça. De graça. E o professor vai te ensinar, o Espírito Santo, cada lição. Ok? Está entendendo o que é a vida cristã? Pela graça, você entrou na escola. Pela graça, você recebeu todo o suprimento. Pela graça, o Espírito Santo está te instruindo e te ensinando. Mas nessa escola tem provas. Já ouviu falar em provação? Então, nessa escola tem provas. E nós somos provados para ver se aprendemos a lição. E quando nós não aprendemos, às vezes temos que repetir a lição, porque o Espírito Santo está nos ensinando. Mas vai chegar o tempo da formatura. E eu pergunto para você, o diploma vai ser de graça? Tudo na escola é de graça. Tudo. Você está sendo ensinado, instruído, suprido, abençoado, tudo. Não tem que pagar nada. Mas tem uma coisa que você precisa de cooperar. Você tem que ser aprovado na prova, no exame. Porque o diploma é só para quem foi aprovado. Está me entendendo? Essa é uma maneira fácil de você compreender as verdades do Espírito. Ok? Então, é muito importante que você entenda que há essa distinção. Existe o crente que nós chamamos de vencedor e o crente que nós chamamos de derrotado. Você não vai encontrar essa expressão derrotado no Novo Testamento, por quê? Porque, na verdade, todo crente é mais do que vencedor, ok? Mas quando eu falo do crente derrotado, é porque ele é vencedor, mas vive como se não fosse. É rico, mas vive como se fosse pobre. Tendo tudo, vive como se não tivesse nada. Envergonha o seu pai. Então, isso a Bíblia chama de crente derrotado. Eu sempre gosto de usar como exemplo Abraão e Ló, o vencedor e o derrotado, né? Que nós podemos ministrar numa outra ocasião. Bom, o que mais eu preciso dizer para você, já respondendo antecipadamente as perguntas que eu sei que talvez você tenha? Eu acho que eu coloquei em linhas gerais para você. Por isso, você vai encontrar na Bíblia expressões como, por exemplo, reino de Deus e reino dos céus. São a mesma coisa? Eu acho que não. O reino de Deus envolve todas as coisas, em todas as épocas, porque Deus é soberano. Nada acontece fora da sua permissão. Mas o reino dos céus é aquele espaço onde a autoridade do Senhor é reconhecida, onde as pessoas se submetem à autoridade do Senhor. Então, dentro do reino de Deus, existe uma porção menor que chamaríamos de reino dos céus. O reino dos céus, segundo o Novo Testamento, ele tem aparência e realidade. Qual é a aparência? É aquilo que parece ser cristão, mas não é. Parece ser de Cristo, mas não é. É a aparência só do reino. E tem aquilo que tem a realidade do reino. Quem é? Aqueles que de fato nasceram de novo. Por isso, não adianta você ficar falando para gente que não entende as coisas do céu, que ele tem que reinar. Ele vai entender isso só num conceito natural, limitado, né? Como se reinar fosse ganhar dinheiro, como se reinar fosse ter uma profissão bem-sucedida, simplesmente, né? Preste atenção. Algumas coisas fazem parte do reino. Primeira coisa, só pode reinar se você se submete ao rei. Você é um rei vassalo. Você se submete ao rei. Então, tem muita gente aí fazendo coisas, elas fazem o que querem, quando querem, como querem, e dizem que estão fazendo para Jesus. Mas ela não perguntou em nenhum momento o que Jesus quer, como ele quer, quando ele quer e se ele quer aquilo. Entendeu o que eu estou dizendo? Estão fazendo e poderão ter uma surpresa desagradável. Então, imagine uma situação. Uma pessoa bem intencionada, mas arrogante. Ela faz o que ela gosta. E ela gosta muito de bolo de chocolate.
Ela gosta e ela fala: se eu gosto, então é porque Deus gosta. Se eu gosto, como é que Deus pode não gostar? E ela fica a vida inteira preparando um bolo de chocolate para Jesus. Até que chega naquele dia, que vai comparecer diante dele. E lá vai ela com o bolo. Quando chega lá, o Senhor olha para ela e diz: filho, o que é isso na sua mão? Ah, esse é um bolo de chocolate que eu fiz especialmente para o Senhor. Agora imagina se o Senhor disser para ele: ô filho, não te contaram não? Eu não gosto de bolo de chocolate, eu prefiro de baunilha. Por que você não me perguntou antes? Imagina, a vida inteira preparando um bolo e Jesus fala que não gostou? É só uma historinha. Entendeu? Se fosse aqui em Goiás, nós já ficaríamos chateados. Que desfeita, goiano fala é assim, que desfeita, fiz o bolo para ele, ele disse que não gosta. Sim, porque o caipira tem essa ideia, né? Que se ele gosta, todo mundo gosta, e é obrigado a gostar. E se você não gosta, você está ofendendo ele, porque ele gosta. Só que o Senhor é o rei, ele come só o que ele quer, e não o que você acha que ele deveria. Quantos estão fazendo coisas que gostam, achando que é o que ele gosta? Não, eu gosto de andar de skate, é claro que Jesus gosta. Não, meu negócio é surf, é claro que ele gosta. Não, porque eu não sou religioso, né? O que eu gosto é disso aqui, então Jesus deve gostar, então eu gosto de mountain bike. Ok, você pode gostar do que você quiser, mas se você quer fazer alguma coisa para ele, pergunta primeiro. Pergunta para ele primeiro. Isso é reino, porque caso contrário, você está fora do governo. Está entendendo? Outra coisa, reino é uma esfera também. Então você já viu, quando você certamente fazia lá o primário, né, o ginásio, o professor te ensinava que tinha 3 reinos. Tinha o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Claro que eles não conheciam que tem um 4º reino, que é o reino espiritual. Você vê, cada reino desses, você tem que ser de acordo com a natureza daquele reino. No reino mineral, a natureza é mineral, só faz parte desse reino quem tem essa natureza. No reino vegetal, a natureza é vegetal, só faz parte desse reino aquilo que é vegetal. No reino animal, mesma coisa. Cada reino tem o seu tipo de natureza. O reino de Deus tem uma natureza também. Não é só porque eu falei, agora eu estou fazendo o reino. Não é porque agora eu dei comida para as crianças, que agora eu estou fazendo o reino. Não. Você está no reino quando você tem a natureza do rei, primeira coisa. Se sua natureza não é dele, você não é do reino. Não adianta uma pedra ficar dizendo que é bicho. Não é. Entendeu? Uma coisa não vai entrar na outra, na esfera da outra. Tudo convive junto. Pedra, árvore e bicho. E eu vou dizer também, nós estamos todos no mesmo ambiente, mas somos de reinos diferentes. Está me ouvindo? Reinos diferentes. Então não adianta querer falar que está estabelecendo o reino se você não nasceu de novo. Eu vou te explicar mais ainda. O reino tem qualificações sérias. Vou te falar só uma. Tem que nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não vai entrar no reino. No reino só entra filhos. Eu não estou dizendo que filho é aquele que frequenta a igreja, não. Tá bom? Não tem nada a ver com o lugar que você frequenta. Não é o prédio que te define. Mas filhos têm frutos de filhos, porque pelos frutos se conhece a árvore. Filho que se comporta como porco consistentemente, a gente fica pensando se é filho. Está me entendendo? Segunda coisa, Jesus disse, por exemplo, tem muitas coisas, né? Nós falamos muitas delas aqui na terceira aula, na diferença, foi terceira aula, se não me engano, a diferença entre a vida eterna e o reino. Então, por exemplo, Jesus disse, né, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. E, no entanto, a gente vê o pessoal pregando aí que quem está no reino é que ganha dinheiro. Se você está no reino, você ganha dinheiro. Mas Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino. Então, ser rico pode ser uma desvantagem. Você já entendeu?
que não está falando de salvação. Jesus não falou de salvação. Os discípulos falaram, Jesus não. Está me entendendo? Para ser salvo, sua conta bancária faz diferença? Não. Não importa se você é rico ou se é pobre, a salvação é de graça. Mas o reino, aí faz diferença. Significa que ricos têm dificuldade de entrar no reino. Mas todo mundo fala que está no reino porque tem dinheiro. Pelo menos está na moda falar assim, né? Isso é muito sério. Jesus também disse que tem gente que se faz eunuco por causa do reino. Isso está lá em Mateus 19, verso 12. Quer dizer, tem gente que se faz eunuco. Para ser salvo, ninguém tem que ser eunuco. Mas, às vezes, para receber o reino, você tem que se fazer eunuco, porque aquela era a vontade do rei para você. Né? Isso é algo tão sério. Muito bem. Bom, eu acho que eu dei uma pincelada no que nós compartilhamos aqui durante essa semana. Essa é uma matéria tão importante que eu poderia fazer uma mentoria só disso. 3 meses falando só disso. Tão importante que é. Tão sério que é. Talvez até eu venha fazer. O Senhor me dê graça. Amém? Mas vamos abrir agora para as perguntas. Estou vendo ali várias mãos já erguidas. O Senhor me dê graça para responder. Mas eu vou avisar para você hoje. Eu gostaria de responder perguntas do tema da semana. Você consegue fazer pergunta do tema da semana? Eu posso abrir uma exceção só para aqueles que, só por um breve momento, quiserem agradecer ou dar um pequeno testemunho. Mas as perguntas vão me restringir ao tema, tá bom? Vamos lá, o primeiro, Eliezer. Bom dia, Eliezer. Bom dia, graças a paz. Agora funcionou o microfone aqui. Vamos lá. Bom dia. Qual a sua pergunta, Eliezer? Então, o senhor já esclareceu, fez um resumo bom aí do que foi dado nessa semana aí de aula. Mas a minha pergunta é sobre aquela parte lá do ladrão na cruz, que ele pediu para entrar no reino. E o Senhor Jesus deu a ele o acesso ao paraíso, né? Então, o ladrão, a gente entende que o ladrão não tinha obra, não ia ter galardão. Então, aqui a gente entende que o ladrão não entrou no reino, mas ele entrou no paraíso. E aí, a gente vê paraíso aqui em algumas partes lá do Novo Testamento, lá o apóstolo Paulo foi arrebatado para o céu, depois foi para o paraíso, a árvore da vida está no paraíso. Então, a gente vê aqui, tem o reino de Deus, que o ladrão entendeu que tinha um reino de Deus, e ele ficou no paraíso. Então, a minha pergunta é o seguinte, quando Jesus voltar, vai ter o milênio, ele vai reinar aqui durante 1000 anos, depois vem a Nova Jerusalém, então é um local, uma cidade pública, né, de 2.200 quilômetros, se não me engano, de aresta, uma cidade grande, mas aí tem o paraíso, tem o reino. Então, como é que ficam essas questões? As pessoas que vão para o paraíso não vão reinar, não vão ter acesso ao reino, à Nova Jerusalém? Como é que vai ser essa questão do reino? Então, por isso que é importante, Eliezer, vou te explicar uma coisa aqui. Você lê a Bíblia com precisão. Na Bíblia não tem palavras sobrando nem faltando. Então, se está escrito, você precisa de ler como está escrito, tá bom? E lá em Lucas 23, 42, o ladrão pediu para Jesus o quê? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando vieres, não expliquei que quando tocar a última trombeta, Cristo vai vir para a terra para estabelecer o reino aqui? Ok? Aí Jesus respondeu o que para ele? Quando vieres no teu reino. O Senhor respondeu, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aqui para você entender que há uma diferença entre ter uma posição no reino e ser salvo. O ladrão foi salvo, entendeu? Mas ele não ganhou uma posição, ele não ganhou uma recompensa. Por quê? Não há recompensa porque ele nunca fez nada. Não tem obras, entendeu? Mas você está olhando o reino como uma questão física, geográfica até. Não, o paraíso é um lugar, o reino é outro. Não, não, não. O reino é a posição. Lembra que eu falei coroa e trono? Coroa e trono é posição. Então é óbvio que o ladrão foi salvo, entendeu? O paraíso faz parte do reino, né? Se você for falar em termos de geografia, de topografia. Mas no reino que envolve o céu e o paraíso, alguns crentes vão ter uma posição, outros crentes não terão aquela posição. Entendeu? A posição.
é a recompensa. Entendi. Então o ladrão ele não vai ter posição no reino. Ele vai, Isso. ele vai estar lá no reino, mas não vai ter nenhuma posição, né? Não, ele não É vai isso, ter mais ou uma menos. posição como recompensa, mas ele vai desfrutar, né, das glórias de Deus. É que você Certo. está com uma percepção de lugar. O reino de Deus é aqui, o paraíso é ali. Não é assim. Quando fala de reino, está falando de uma recompensa. A recompensa é o próprio reino. Entendi. Tá bom. Entendeu? Obrigado. Deus abençoe, Eliezer. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Cléo Nogueira. Bom dia, Cléo. Bom dia, pastor, paz do Senhor. Rapaz, tudo bem? Aqui ainda é meia-noite. É um pouco noite, na verdade. É meia-noite? Uau. Não, um pouco noite. Ah, tá bom. Qual que é a sua pergunta, Cléo? Pastor, eu não quero... Agora pode dar testemunho? Não pode ser muito longo, né? Mas pode. Ok. Então, hoje eu fiz questão de estar aqui hoje porque eu quero dar um testemunho. E assim, pastor, eu quero somente falar quanta gratidão eu tenho no meu coração por poder ter passado esses 3 meses aqui junto com o senhor, domingo e terças-feira, para a honra e glória do Senhor. Eu tive o privilégio de passar todo mês, os 3 meses junto Você não com... assistiu às aulas? Sim, pastor, eu sou uma das suas alunas mais fiel, eu creio. E Amém. assim, para mim, pastor, a Etos Academy, ela foi algo que, em primeiro lugar, ela me faz chorar diariamente quase. Hoje eu sou uma mulher totalmente chorando, porque hoje Quebrantada. eu estou totalmente aquebrantada. Hoje eu tenho total certeza do meu chamado em Deus, do meu propósito. E assim, eu não tenho palavra para descrever a gratidão que eu tenho no meu coração por o Senhor ter me permitido a me colocar junto com o senhor pastor Luísio, através de uma internet. Porque quando eu comecei essa academia, eu tinha muita barreira com a internet. E assim, o Espírito de Deus pode me trazer revelação que não importa a distância, não importa a maneira, o Senhor ele quer usar as pessoas para tocar na vida de pessoas. Então, Amém. assim, pastor Luísio, eu fui totalmente impactada. E estou sendo impactada. Eu não tenho palavras para descrever. Eu só posso Fico falar muito feliz. que o meu coração hoje ele é uma chama de fogo, que por onde eu quero passar, eu quero falar do que eu tenho aprendido. E eu já tenho tido frutos, pastor, porque eu vivi uma experiência tão sobrenatural sexta-feira, que eu nunca vivi na minha vida. Eu entrei no carro no Uber, e quando eu entrei no Uber, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração em relação à vida da moça. E assim, pastor, é um testemunho longo, não posso dar todo, mas o Espírito de Deus falou muito claro no meu espírito, me deu uma palavra de conhecimento. E quando eu desci do Uber, eu preguei a palavra para ela e ela aceitou Jesus. Então, assim, Deus ele é soberano. E muito obrigado, pastor Luísio, pelo Amém. privilégio que o Senhor me deu de ministrar minha vida com tanta profundidade. Eu oro Amém, pela Cléo. sua Fico vida e muito eu feliz. creio que o Senhor será Espero ver usado você mais ainda na poderosamente. nossa próxima mentoria. Estou junto e misturado, junto até no fim. Amém, Obrigado, amém. pastor. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Newton, bom dia, Newton. Bom dia, pastor. Bom dia. Qual a sua pergunta? Então, é o seguinte, eu fui muito tocado através das duas últimas aulas, principalmente da parábola das virgens, Sei. porque assim, a vida toda eu ouvi essa mensagem e eu vi ela de uma forma muito distorcida, com relação à questão do noivo, né, aguardar das virgens aguardar o noivo, né? Então mas a gente nunca para analisar exatamente o texto, né? O que o texto diz, né? Que na verdade as virgens já se fala de pessoas, dos crentes salvos. E Claro. aí tem a diferença dos vencedores e dos derrotados, né? Isso. Então,
Aí, e outra coisa que me chamou atenção, mas já foi esclarecida na própria aula, com relação ao sono, porque todas pegaram no sono, né? E o Sim. sono, assim, às vezes, ele diz sobre você apostatar da fé, né? Como o senhor mesmo disse, Sim, pode mas não ter é o caso esse delas, né? significado. Pode Não ter é o esse caso. significado de apostatar, mas não bate com o sentido do texto, porque as 10 dormiram. Se Exato. dormir no texto fosse algo negativo, as 5 virgens prudentes não teriam dormido, mas elas dormiram também. Então, o outro sentido de dormir no Novo Testamento é morrer. O Novo Testamento não fala que nós morremos, fala que nós dormimos. Por quê? Porque a Uhum. morte não tem poder sobre nós mais, né? E nós vamos Exato. ressuscitar. E o tempo inteiro na parábola, as virgens são virgens. As 5 virgens nécias, elas não são prostitutas, elas não são impuras, elas não fizeram nada. O único erro delas foi não ter azeite sobrando. Só isso, azeite sobrando. E aí você entende a diferença de fato entre aqueles que reinam em vida e os que não reinam. Qual que é a diferença? Uns são cheios do Espírito e outros não. Ser cheio do Espírito não é opcional. Ser cheio do Espírito não é algo que os crentes podem escolher. Ah, o fulano é cheio, eu não. Não é assim. Todo crente precisa ser cheio do Espírito. Por quê? Porque toda a obra de Deus é feita pelo Espírito que transborda. A oração só acontece se o Espírito transbordar. A pregação, né? Todos os dons, tudo que Deus tem para fazer, depende do Espírito transbordar. Então, aquelas virgens são chamadas apenas de tolas. Elas acreditavam que poderiam viver sem o azeite sobrando. Elas tinham azeite. É bom lembrar disso também. Uhum. Ter o azeite é ter o Espírito. Todo crente tem o Espírito, mas nem todo crente é cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito não é uma condição que eu me encho hoje e vou continuar cheio sempre. Não. Eu tenho que me encher hoje e me encher depois de novo. É como um combustível que você usa, com toda reverência, né? Você se enche, mas você tem que estar se enchendo continuamente, até transbordar. Então, é uma parábola que você não vai ouvir muita gente falando. Por quê? Porque ela assusta muito. Porque no final tem virgens que não entram, mas o texto Uhum. não está falando de salvação. Entendeu? Aquelas parábolas não falam de salvação. Nem a dos servos, dos talentos, né? Nem a das virgens. Mas fala de 2 condições para você ser qualificado para o reino. Na parábola das virgens, a condição é ser cheio do Espírito, ter o azeite transbordando. Na parábola dos talentos, a condição é ser usado por Deus, ter obras, trabalhar para o Senhor. Entendeu? As 2 coisas juntas faz de você um vencedor. Mas as Amém. pessoas têm muito medo dessas parábolas. Por quê? Porque o final delas assusta muito. Choro, ranger de dentes, trevas exteriores, né? Ficar de fora da festa é algo que nos incomoda profundamente. Mas eu penso que isso é para mostrar a seriedade da recompensa. Né? Precisamos de levar a sério isso. É um assunto que os crentes levam na brincadeira. Muitos pastores ensinam, inclusive, que todo crente vai ser recompensado. Ou seja, é um assunto para não se falar. Porque se todo mundo vai ser recompensado do mesmo jeito, é um assunto que a gente não precisa de conversar. Mas é um assunto que por si só não faz sentido. Se todo crente vai ser recompensado do mesmo jeito, por que eu tenho que morrer pelo evangelho se meu vizinho não quer morrer? E outra coisa, Paulo Exatamente. vai ganhar a mesma recompensa do Zezinho aqui do lado, relaxado? Quer dizer, não faz o menor sentido isso. Eles pregam isso assim, sem pensar no que está falando. Entende? Quer dizer, imagina Paulo sentado e do lado dele está sentado aí o Zezinho que você conhece, que vem no culto quando quer, quando a praia está ruim, está chovendo, ele vem. Né? No dia que não tem peteca, nem futebol, nem praia, ele vai no culto. Aí ele está sentado ao lado de Paulo. Aí Paulo fala para ele, e aí filho, você pregou o evangelho aonde? Não, eu não sou religioso, eu estava na praia. E Paulo fala, pois é, eu não, fui decapitado, Nero me decapitou. Quer dizer, é desonroso para Paulo, né? Paulo não pode sentar do lado de um cara desse. Mas a gente lida com a coisa de maneira displicente, né? Como se recompensa fosse coisa pequena. Não é. E uma implicação disso, que eu não entrei e nem quero entrar, é que se existe elogio, filho, é porque também vai haver, ou pode haver, repreensão. Se alguns são elogiados, outros podem ser repreendidos. Ser elogiado por Deus é a suprema pretensão. Tem um livro que chama O Aplauso do Céu. Ser aplaudido por Deus, vamos ser francos, é suprema pretensão. Mas ser repreendido publicamente por Deus, meu amigo, eu não sei, não tem noção do que deve ser.
Eu não quero passar por isso. Eu quero elogio naquele dia. Amém. Amém, Nilton? Estou te ajudando? Tá ótimo, pastor. Deus abençoe por tudo aí. Deus abençoe, querido. Obrigado por ter participado. Um abraço. Tamo junto na próxima. Amém. Quem é o próximo? Gerson. Bom dia, Gerson. Bom dia, pastor. Qual a sua Pastora pergunta, Luiz. Gerson? Primeiro, elogiar esse seu última semana que foi realmente muito, muito esclarecedor. Nota, se eu desse de 1 a 10, eu daria 15. Então, Obrigado. Você é nota generoso. 15 para o senhor, muito esclarecedor, muitas coisas que tinha dúvida, o senhor retirou. Mas, falando sobre nascer de novo, sobre o ladrão da cruz, a única dúvida que ficou é a questão dos batismos. Temos vários batismos, né? Mas a questão principal é uma que fala que o João Batista disse que vem aí esse que vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Fogo. Então, a pergunta ou a pergunta e dúvida e certeza, sei lá, é o fogo. Porque também diz que o selo, que o senhor acabou de falar, o selo, né, do Espírito Santo. O selo necessita de fogo. E também, nesse capítulo que o senhor falou de 1 Coríntios 3, também fala que vai ser provado no fogo. Então, posso concluir que o batismo no fogo é a mesma coisa que entender que o nosso batismo, na realidade, é o batismo de Jesus, que é a morte dele. Esclarece também se o... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, Gerson. Esse é um assunto polêmico e eu longe de mim ter a pretensão de resolver, né, questões que os crentes estão aí brigando há muito tempo. Mas eu vou te dizer o que eu faço. Eu sou muito honesto com a palavra de Deus, primeira coisa. Segundo, eu comparo Bíblia com Bíblia. Contraste, comparação. Comparação e contraste. É assim que a gente estuda a Bíblia. Ok? Então, um princípio fundamental quando você lê a Bíblia chama-se contexto. Você tem sempre que ler o texto no contexto em que ele acontece. Ok? Vamos ler esse texto, então, na Bíblia, para te ajudar? Tudo bem. Pega aí, Mateus capítulo 3, verso 10. Vamos ler o verso 10 primeiro. Projeta para a gente. Mateus 3, 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse fogo aí é o quê? O que você acha que é esse fogo? Não é legal esse fogo, né? A árvore não deu fruto. Negativo. A árvore não deu fruto, é cortada e lançada no fogo. Não é legal. Verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, você entende o contexto? No mesmo texto, uma palavra não pode ter dois sentidos. Se no verso 10 o fogo não é legal, aqui você tem que pensar, mas vem junto com o Espírito Santo. Mas fogo é fogo. Aí vamos ler o verso 12, verso seguinte. Essa foi a segunda menção de fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo o quê? Inextinguível. Olha o fogo de novo. Esse fogo é legal? Não. Também não é legal. Então veja, no verso 10 o fogo não é legal, no verso 12 não é. O 11 que está no meio, aí todo mundo fala que é legal. Entende? Então, eu vou dizer para você que o fogo é uma questão realmente muito séria. Parece-me que o fogo do verso 12 é o fogo do inferno. Ok? Que a palha vai ser queimada em fogo inextinguível. É o fogo do inferno. Me parece que o fogo do verso 11 não é um tipo especial de batismo no Espírito Santo, como ensinam os pentecostais. Ainda que, de fato, lá em Atos 2, o Espírito Santo veio como línguas de fogo. Mas você acabou de ler comigo hoje também, lá em 1 Coríntios 3,
E no dia Isso. do julgamento vai sair um fogo, que vai Fogo. testar as obras. É fogo Obras. também, Sim. ok? Então podemos dizer o seguinte, que o crente vai ter as suas obras testadas pelo fogo. O Tá. ímpio, ele é palha, ele mesmo será lançado no fogo. Parece uma conclusão bem simples, não sei se te ajuda. É. O Tá que eu louvo a certo. Deus é que estudar a Bíblia não é como ler um manual. Não é? A Bíblia, você tem que se debruçar, você tem que meditar. Eu louvo a Deus porque é assim. Porque se a Bíblia fosse uma apostila com ponto 1, letra A, B e C, eu não seria crente nunca. O que é Um fascinante detalhezinho, é isso. pastor. Um Sim, detalhezinho. Ele diz que, aí mesmo no 1 Coríntios, capítulo 3, ele fala que as obras vai passar pelo fogo, e se não passar pelo fogo, esse mesmo vai ser salvo através do fogo. pelo fogo, salvo pelo fogo. Por quê? Porque o fogo não pode tocar você mais. Sabia disso? Isso, sei, Você não claro. pode ir para o inferno mais, Gerson. Sabe por quê? Porque você é fogo. Entende? A Bíblia fala que Deus é fogo. Deus é Não, fogo. Você nasceu de certo, novo. Você ganhou a natureza do fogo. sim, Você está num sim, corpo de carne, mas dentro de você a natureza é fogo. Então, o sim, inferno é feito de fogo. Se você for para o inferno não te afeta, porque você é fogo. sim, tá certo. Por isso você é salvo. Mas as suas obras têm que ter a natureza do reino. Se for madeira, palha e feno, aí vai para o versículo 10 aqui, ó. Ele Tá corta certo. e lança no fogo. Tá certo, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, Gerson. Obrigado. Lívia, bom dia, Lívia. Bom dia, pastora Luísio. Uma Qual a sua pergunta? Você clicou no seu microfone sem querer. Ai, desculpa, Aí eu não estou muito voltou. habituada. Então, eu tenho sido muito abençoada, eu quero agradecer, nos últimos meses eu cresci, assim, aprendi, não tenho nem como explicar, assim, como Que bom. que Deus agiu na minha vida através da vida do Senhor, obrigada. E a minha dúvida, pastor, é porque eu aprendi, conheci aqui essa visão dos vencedores. Eu não conhecia, apesar de ter sido criado na igreja, que haveria, né, um grupo diferenciado. Então, lendo em Apocalipse 3:10, essa é a minha dúvida. Lá diz que eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, a minha pergunta é, esse eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, é a grande tribulação? É a hora da tribulação? Porque se Sim, for, tem um grupo que não vai passar. Entende a minha exatamente. dúvida? Não é dúvida. Você, na verdade, está concluindo. Está concluindo, na minha opinião, corretamente. Então, o texto de Apocalipse diz, né, a promessa para a igreja de Filadélfia, é que vai vir uma hora de provação, de tribulação sobre toda a terra. Mas a promessa é que eles serão poupados. Isso significa o quê? É por isso que eu ensino que o arrebatamento, que eu falei na outra semana, né? O arrebatamento, o primeiro aspecto da volta do Senhor, é só para o crente vencedor, que está cheio do Espírito vigilante. Entende? Os outros não serão poupados, vão passar pela grande tribulação. Eles não vão sofrer a ira de Deus, mas vão sofrer a ira do diabo. Vão sofrer a ira do maligno que vai persegui-los. Ok? Então, um dos aspectos importantes hoje de ser um vencedor é de ser poupado dessa grande tribulação, se porventura ela vier enquanto nós estivermos aqui. E, na minha opinião, parece que está muito próxima. Entendi, esclareceu. Me ajudou muito, porque eu fiquei intrigada com esse da hora, porque não é na hora. E eu venho de uma denominação onde ensina que toda igreja vai passar pela grande tribulação. Então, se fôssemos todos, então talvez o texto deveria dizer na hora, né? Como o Salmo 23 diz que o Senhor vai nos, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele vai estar comigo, mas aqui não, se é da hora, então eu não vou estar. Não vai estar naquela hora agora, mais.
o senhor me esclareceu e faz todo sentido. Então, é porque às vezes eu ainda tenho um pouco de conflito com as coisas novas que eu estou aprendendo. Mas eu agradeço agora, eu entendi. Faz bem ter, você precisa de meditar na palavra e sempre escolher aquilo que é biblicamente falando mais lógico, né? Então, o que você está fazendo é isso. Eu te ensinei aqui a pensar biblicamente. E é o que você está fazendo. Então, eu me sinto feliz demais de ver o seu testemunho, porque você está demonstrando ter inteligência espiritual, ou seja, capacidade de ler a palavra, comparar, contrastar e concluir. Então, é normal ter esse conflito. Será que isso aqui está certo? Eu vou guardar isso aqui um pouquinho, vou meditar mais, quero avaliar melhor. Isso é saudável, isso é gente prudente que faz isso, gente sábia. Quem não é prudente nem sábio vai engolindo tudo que aparece. Você não. Louva a Deus pela sua vida. Continue assim. Obrigada, pastor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigada. Obrigado, querido. Deus abençoe. Eliane, bom dia, Eliane. Tem que ativar o microfone. Bom dia, pastor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Pastor, gostaria que o senhor me ajudasse a entender melhor Mateus 7, 21 a 23, né? Que fala sobre obras, que fala sobre serviço. E esse texto está falando para nós. Não sei se eu entendi. Aqui está falando como o senhor mesmo deu o exemplo aqui hoje, sobre levar o guaraná para o pai, fazer o bolo de chocolate para o pai, mas no final era aquilo que ele queria. Essas obras que está falando aqui, ó, muitos vão falar, eu profetizei, eu fiz, mas estava fazendo para eles mesmos, sem saber o que Deus queria, não estava fazendo por amor ao Evangelho e para Deus, é isso? Então, vamos ler o que o texto diz? Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos dar uma paradinha aqui. Muito bem, Eliane, você aprendeu comigo aqui, eu estou repetindo muito isso hoje, a importância de você comparar e contrastar. Comparar e contrastar. Então, no Novo Testamento, você é salvo por meio de quê? Pela fé? Pela graça mediante a fé ou por fazer a vontade de Deus? Pela fé, pela graça. Sou salvo pela graça. Então, não tem ímpio fazendo vontade de Deus. Né? Nenhum pregador chega pregando, falando você tem que fazer a vontade de Deus para ser salvo. Não, isso não existe. Então, obviamente, aqui não está falando de salvação, então. Não é verdade? Porque não é a mesma condição. A condição aqui é fazer a vontade. Isso. Não, eu entendi. Esse aqui é o trabalho. Esse é a recompensa. Sim, mas é que você tem que entender aos poucos. A gente tem que ir pensando desde o começo. Então, ele falou que não vai entrar aonde? No reino. Eu te expliquei que entrar no reino é diferente de ser salvo. Sim. Entendeu? Para ser salvo é de graça. É crer. De graça. E confessar é dizer Senhor. Não é assim que está em Romanos 10, 9 e 10? Confessar que Ele é o Senhor. Mas tem que fazer a vontade de Deus para você ter uma posição no reino. Mas muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, o que é bom? Em teu nome não expelimos demônios? Excelente. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Pois, cara, é melhor do que a maior parte dos crentes que eu conheço. Não é verdade? Poucos crentes fazem essas três coisas. Mas aí o Senhor responde o que para eles? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. E tá outra coisa também que você tem que comparar na Bíblia. Ok? Você é salvo por conhecer a Deus ou por Deus te conhecer? É por conhecê-lo. É por conhecê-lo. Né? Alguém tem que te contar as boas novas e você fica conhecendo. Mas aqui a coisa é inversa. Aqui está mostrando que ser conhecido por ele é outra história. Entendeu? Tem uma historinha lá no livro de Atos, que ela não é muito legal, mas eu penso que ela ajuda a entender. Tinha uns caras, filhos de um sacerdote, que resolveram expulsar demônios. Entendeu? E os demônios falam para ele: olha, eles estavam expulsando em nome de Jesus. Os demônios falaram: olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus e conheço Paulo. Mas e vocês? Quem vocês são? Entendeu? Então,
eu sei que eles são demônios que estão falando, mas eu penso que existe o texto está mostrando que tem um equivalente também nas coisas do céu. Quer dizer, você é conhecido. Então, para ser conhecido, você tem que ter uma história andando com ele. Você tem que ter intimidade com ele. Não é verdade? E aí ele diz: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Isso é muito sério. Expulsar demônio é iniquidade? Curar enfermos é iniquidade? Profetizar é iniquidade? Não pode ser. Não é verdade? Então, precisamos de entender o que significa a palavra iniquidade. É muito interessante, porque a gente tem a ideia de iniquidade como sendo um sinônimo, né, de... Deixa eu só pegar aqui a referência bíblica de um texto muito importante, que está lá em Êxodo 28, verso 38. Projeta para mim, por favor. Êxodo 28, 38. Olha que interessante. Arão era o sumo sacerdote. E tudo no tabernáculo, na casa de Deus, era santo. Mas olha o que o texto diz. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas. Olha que interessante. Iniquidade concernente às coisas santas. Não te assusta isso? Quer dizer, até quando você está ali cultuando na casa de Deus, pode ter iniquidade. Entendeu? Por quê? Porque tem gente que canta porque quer aparecer. Tem gente que canta porque quer mostrar a voz. Entendeu? Ele não está cantando 100% para o Senhor. Então, tem 3 palavrinhas que traduzem, né, pecado diante de Deus. A primeira é pecado, a segunda é transgressão e a terceira é iniquidade. Entendeu? Expulsar demônios, curar enfermos não é transgressão e nem é pecado, mas pode ser feito com iniquidade. Quando é que você faz com iniquidade? Essa é a pergunta, essa é a grande questão. Quando é que você faz com iniquidade? Então, eu vou te dar algumas possíveis respostas. Será que quando eu faço por dinheiro, tem iniquidade envolvida? Será que quando eu profetizo para ter alguma vantagem pessoal com aquele político, será que tem iniquidade envolvida? Será que quando eu vou para uma reunião e alguém me vende um óleo, um tapete, um óleo, um sal grosso, será que pode ter iniquidade envolvida? Responde para você. Entendeu? Agora, ainda assim fica uma questão. O Senhor disse que não os conhece. Se o Senhor não os conhece, esse pessoal pode ser salvo? Aí, eu quero ler com você, lá em 1 Coríntios 8, verso 2. Projeta para mim, 1 Coríntios 8, verso 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é o quê? Quem é que Deus conhece, então? Quem o ama. E quem é que ama a Deus? É aquele que entendeu a graça. Quando você entende a graça, você se apaixona. Entendeu? Eu te pergunto, você é salvo por crer ou por amar a Deus? É por crer. Entendeu? Então, quando você crê, você conhece a Deus. Quando você ama o Senhor, você é conhecido por Ele. Não é assim que está escrito? Projeta de novo o versículo 3. Esse é conhecido por Ele. O que Jesus disse lá no texto? Nunca vos conheci. Porque esse pessoal não amava o Senhor. Eles faziam isso por outros interesses. Talvez porque daria mais voto na eleição, talvez porque daria mais status, posição. Não sei por quê. Eu estou aqui imaginando motivos possíveis. Mas o Senhor conhece aquele que o ama. Amém. Entendeu como é que você lê a Bíblia? Sim. Bom, espero ter te ajudado. Não quero te... Esclareceu? Muito, muito. Nossa, nunca tinha ouvido a explicação desses textos dessa forma. Poderosa. Então, agora, Isso é muito... tem muitos irmãos, a maior parte dos mestres acredita que esse cara aqui não é crente. Ele expulsava demônio, curava enfermos e não era crente. Amém. Eu não discuto.
essa pregação é muito pregada dessa forma. Então, eu não discuto isso, não vale a pena ficar discutindo. Mas olha, se esse cara não era crente, eu fico pensando, e os crentes então? Por que os crentes não fazem isso? Quer dizer, um cara que não é crente faz tudo isso? E o que é crente não faz? Então, assim, isso me incomoda. Por isso que eu li com você o texto para explicar cada ponto, para comparar com outros pontos do Novo Testamento. Eu acredito que aqui está falando de crentes derrotados. Que parecem vencedores, mas não são. É muita graça, né? Maravilha. Amém. Amém, Eliane. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. Muito obrigada por tudo. Continua comigo na próxima mentoria. Vamos junto. Rafael Felipe. Bom dia, Rafael. Bom dia, pastor Aloysio. Pastor, Qual que é a sua quero pergunta agradecer hoje? aí por esse período aí de mentoria, foi maravilhoso, tem sido abençoador todos os dias ao vivo, quando é os domingos, e durante a semana, tem sido maravilhoso. Obrigado aí por compartilhar esse conhecimento. Quero agradecer porque o senhor também deu liberdade para a gente poder compartilhar isso que a gente aprende, sem restrição, sem inibição, isso é raro. A gente às vezes participa de alguma mentoria, de algum curso, e a gente percebe que o mestre ele tenta segurar, reter ou não dá essa liberdade para o aluno espalhar o conhecimento. Então, do senhor eu agradeço demais isso. Obrigado mesmo por esse compartilhamento, viu, pastor? Amém. E Pode já usar. até para saber também, eu fiquei num outro link no começo, acabei perdendo uns 3 minutinhos. Eu não sei se o senhor falou, mas eu queria saber se o senhor comentou alguma coisa a respeito da próxima. Se vai ter a próxima já? Se já tem datas? Tem alguma coisa diferente para a gente? Então, eu não sei ainda datas. Eu preciso sentar com os irmãos que fazem esse trabalho para mim aqui e eles me darem dicas de quando é o melhor momento para fazer, se vai ser no mês de março, porque nós temos atividades aqui na igreja. Então, por exemplo, em março vai ter o jejum, são 21 dias. E é muito intenso. Então, eu ministro todos os dias, tem live 3 vezes ao dia. Aí eu não sei se eu consigo fazer uma mentoria, entendeu? Então, eu preciso de avaliar aí a agenda para poder conseguir fazer tudo que eu quero fazer. Mas uma coisa é certa, pela graça de Deus, nós vamos continuar. Vai ter mais mentoria. E como vocês estão aí no grupo de WhatsApp, a gente vai avisar vocês na hora certa. Mas eu penso que deve ser em março mesmo. O Senhor nos dê graça. Amém. Amém. Pastor, obrigado Amém. mesmo, viu? Mais uma vez, um ótimo dia para o pastor aí. Obrigado Amém. mesmo. Deus abençoe, Rafael. Amém. Fátima Pires. Bom dia, Fátima. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer o pastor por compartilhar com tanta sabedoria e tanta revelação do Senhor, com tanta unção. Muito obrigada. Obrigado. E agradecer também os irmãos por contribuírem aí com as perguntas durante a mentoria. Minha pergunta, pastor, é em relação, durante o milênio, os ímpios, eles estarão debaixo do governo de Deus? Como que vai ser? Então, tenta imaginar o seguinte, nós estamos aqui, você está vendo, tem todos esses países aí, né, Estados Unidos, né, a França, Itália, Inglaterra, o Brasil, esses países estão aí, são as nações. Jesus voltou. Sobre quem que ele vai reinar? Sobre essas nações. Ok? Elas vão continuar existindo. A Bíblia fala que no milênio elas vão ter que ir a Jerusalém, por exemplo, para celebrar a festa dos tabernáculos, todo ano. A nação que não for, não vai chover sobre eles naquele ano. Entendeu? Então, as nações serão essas aí. Mas aí eu te pergunto, não pergunto não, né? Eu vou te esclarecer. Serão todas as nações? Não. Tem nações que o Senhor vai mandar para o inferno antes. Por quê? Quando ele voltar, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 30, eu acho, que ele vai reunir as nações. Entendeu? Ele vai reunir as nações. Vamos ler isso lá? Porque isso é um assunto extremamente importante que poucas pessoas sabem, mas é muito importante. É o verso 31. Olha o que diz. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, então presta atenção, quando é que vai acontecer isso aqui? O Senhor está colocando o tempo. Quando o Filho do Homem voltar.
na sua glória, na majestade, os anjos com ele, então ele vai se assentar no trono da sua glória, e todas as nações, ou seja, quem estiver aqui vivo na época, se for hoje, seria as nações de hoje, vão ser reunidas diante dele, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa cabritos de ovelhas. Ou seja, tem nações que é cabritos, tem nações que é ovelhas. E talvez dentro de uma mesma nação tem cabritos e ovelhas. Entendeu? Como é que o Senhor vai separar cabritos de ovelhas aqui? Aqui não está falando de salvação, porque esse pessoal aqui não é salvo. Mas eles vão ter um privilégio de ter Jesus como rei. Não é impressionante isso? Durante 1000 anos. E a Bíblia fala, então, que o Senhor vai separar cabritos de ovelhas. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar as ovelhas e vai colocar de um lado e vai dizer, olha, tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Estava nu e me vestiste. Aí aquelas ovelhas das nações vão dizer, Senhor, quando é que nós te vimos nu e te vestimos, te vimos com fome e te demos de comida? Nós não sabemos isso. Quer dizer, eles fizeram sem saber que faziam. Ok? É para quem que eles fizeram? Aí o Senhor disse, o rei, verso 40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, essas nações que vão ser permitidas entrar no milênio, são aquelas que fizeram alguma coisa boa para os pequeninos irmãos do Senhor. Quem são os pequeninos irmãos do Senhor? Sei que você vai ouvir gente falando que toda criancinha é um pequenino, mas o texto não está falando disso. Está falando dos pequeninos irmãos do Senhor. O Senhor só tem 2 irmãos, 2 tipos de irmãos, judeus e cristãos. Os judeus são irmãos do Senhor por quê? Porque Jesus é judeu. Eu sei que você às vezes acha estranho isso, mas todo dia você ajoelha e adora um judeu. Ele é judeu. Nasceu lá em Belém. Quem nasce em Belém é judeu. Não é? E nós também somos irmãos do Senhor, porque ele não é o primogênito. Nós não nascemos de novo agora, nós somos irmãos dele também. Então, as nações que tratarem bem judeus e cristãos vão ficar no milênio. Mas aquelas que perseguiram judeus e cristãos serão lançadas no inferno. Então, o Senhor vai reinar aqui. Te ajudei? Muito. Eu só aumentei as dúvidas. Não, ajudou sim. Então, assim, só os salvos que vão estar, né? No caso, porque os outros já vão ser lançados antes. Não, esses que ficarem, essas nações que ficarem, não são salvas ainda. Elas vão ter que crer para ser salva. Mas vai ser diferente, porque vai ser outra dispensação. Ok? Hoje nós cremos em quem nós não vemos. Você não vê Jesus, mas você crê. Crê que ele veio, morreu na cruz pelos seus pecados. Por isso você é salvo. Naquele dia, eles vão ter que crer que aquele que está sentado no trono lá em Jerusalém é Deus, é o Salvador. Entendeu? Você vai dizer assim, mas se está vendo é fácil crer. Não se iluda. Às vezes ver só complica as coisas. Alguém vai dizer, não, isso é só um ET que invadiu o nosso planeta. É um extraterrestre que veio aqui e quer dominar sobre a gente. Entendeu? É tão verdadeiro isso que no final do milênio as nações vão se rebelar. Gog e Magog vão se levantar e vão cercar Jerusalém. No final do milênio, depois de ter Jesus como rei por 1000 anos, eles vão se rebelar, porque eles não são salvos ainda. Para ser salvo, terão que crer. Entendeu isso? Entendi sim, pastor. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe, Fátima. Amém. Quem que é o próximo? Está sem nome. Quem é próximo? Pode falar. O que está aparecendo para mim aqui é de Biguaçu, Santa Catarina. É isso mesmo? Usuário do Zoom. É o nome que está aparecendo. Está me ouvindo? Bom dia. Graça e paz. Será que sou eu? Sim, pode A falar. paz. Então, sou de Goiânia mesmo, Débora. Tudo bom, Débora? A paz, pastora Luiz, a paz, irmãos, graça e paz para todos. Jesus abençoe.
A minha pergunta é sobre Mateus, especificamente lá no capítulo 19, versículo 29, que fala, usa o termo vida eterna. Mas, assim, começa lá com os discípulos perguntando para Jesus, eles começam falando do reino, depois eles voltam a fazer a pergunta sobre ser salvo, aí Jesus fala que é impossível, né, para o homem, mas possível para Deus. E aí depois ele começa a falar que eles vão herdar, né? Ele fala, quando o Filho do Homem voltar, vocês vão assentar em trono glorioso. Eu acredito que eles estão falando aqui dos discípulos, né? Que vão assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí no 29 ele fala, e todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então aqui é salvação ou reino? As duas coisas. Mas aqui está falando de uma recompensa que é aqui nessa vida. Ok? Esse texto aqui é paralelo ao texto de Marcos, né? Você usou 100 aqui, mas aqui Mateus não fala 100. Marcos fala. Então Jesus está falando o seguinte, olha, qualquer que deixou casa, bens, né, coisas, por amor de mim e por amor do evangelho, vai receber nesta vida 100 vezes mais. Nessa vida. Ok? Deixa eu pegar o texto Fala assim mesmo. de Marcos. Onde é que está aqui? Ok. Aleluia. Marcos 10, verso 29. Projeta para mim. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, quer dizer, envolve coisas, né? Casa, campos, por amor de mim, por amor do evangelho. Presta atenção, tem muita gente que faz muita coisa, mas não é por amor do Senhor, nem por amor do evangelho, tá bom? Não há promessa para esses. Mas se você faz, deixa, abandona, larga, renuncia a essas coisas, por amor de Cristo ou por amor do evangelho, você vai receber quando? No futuro? Não. Olha o que diz, no presente. No presente. Tá vendo escrito aí? O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, etc. Mas com a ressalva, com perseguição. Qualquer um que prospera no reino vai ser perseguido. E no mundo por vir, a vida eterna. Ou seja, o Senhor está falando que tem coisas que você vai receber aqui e tem coisas que você vai receber lá. Então tem uma promessa de recompensa que é para agora, para essa vida. Amém? Eu acho maravilhoso isso, porque isso mostra que Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você renunciou a alguma coisa, você vai receber a recompensa do Senhor. Tem recompensa que vai ser aqui, como é o caso dessas, e tem recompensa que vai ser lá. Eu quero as duas. Entendi. Eu achei que estava falando de vida eterna, de salvação, né? E aí a gente entrou aquilo que você estava sempre falando para nós, que salvação é pela fé e não por obras, né? Aí ficou confuso, mas não é nesse sentido a vida eterna aqui, né? Não, aí é vida eterna mesmo, mas a vida eterna não é recompensa. Aí está dizendo apenas o seguinte, você é salvo, você vai ganhar a vida eterna, mas nesse mundo, nessa vida, se você renunciar a casa, bens, etc., você vai ganhar 100 vezes mais nessa vida. Amém, entendi. É interessante, né? No Novo Testamento fala muito do reino e muitas vezes por parábolas e comparação, né? Eu tenho observado isso grifado aqui na minha Bíblia. Toda vez que fala o reino é comparado com, o reino é comparado com um proprietário, o reino é comparado, eu tenho percebido isso. Mas que Deus alargue os nossos Feliz que você entendimentos. está percebendo, porque essa é a ideia, que você ganhe uma perspectiva bíblica, você aprenda uma maneira de ler a Bíblia. Entende? Quando você ganha essa maneira de ler a Bíblia, ela vai se abrir diante de você, diante dos seus olhos. E você vai ganhar muito mais fome espiritual. Essa, com certeza, é uma das nossas ideias aqui. Amém. Ou foi, Deus né? é bom. Durante esses 3 meses. Deus é bom. Deus é tão bom, né? Providenciou tudo, até esses momentos aqui. Eu creio que foi tudo a mão de Deus para nós. É verdade. Obrigada, viu, pastora Luísa? Deus abençoe, Muito Débora. Fica na Deus paz. nos abençoa. Tchau. Amém. Vou responder agora, não vou ter mais tempo para responder muitos. Vou responder agora só mais uma do Marcos, de Iguape. Bom dia, Marcos.
Oi, bom dia, pastor. Bom dia. Graças a Deus. Quero também agradecer aí por esses momentos aí que a gente passou junto e confesso assim que tem sido momentos de transformação mesmo, né? Mudança Aleluia. mesmo de mente. Pastor, só mais uma dúvida rapidinho. É o seguinte, com relação à parábola das virgens lá, o azeite extra, em Sim. Colossenses 2:2, ele fala de uma riqueza que é uma forte convicção dos mistérios de Cristo. Sim. Então, a cada vez que nós lemos uma palavra, por exemplo, lá em 1 Pedro 1,16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Certo. a cada vez que eu vou tendo essa convicção, dia a dia, né, essa forte convicção seria esse azeite extra. Cada vez que eu vou... Claro que o azeite vai produzir forte convicção em você, mas o azeite extra é o enchimento do Espírito, é transbordar do Espírito. Então, para isso é muito importante que você tenha uma experiência de ser batizado no Espírito Santo. Quando você tem essa experiência, você passa a compreender na experiência o que significa ser cheio. O crente precisa de ser cheio. Muitas pessoas zombam disso, né? Falam contra a unção, falam de maneira negativa a respeito disso, mas essa é a grande verdade. Um crente vencedor é um crente cheio do Espírito. E o enchimento do Espírito é algo que é perceptível. Você sente o enchimento, você reconhece o enchimento, e o enchimento ele se manifesta de uma maneira clara para todo mundo. Então, quando alguém fala movido pelo Espírito, todo mundo percebe. Quando alguém está cheio do Espírito, as pessoas percebem, ele tem autoridade, ele tem ousadia e, claro, tem convicção também, ok? Mas é preciso ser cheio do Espírito. E você é cheio do Espírito, Gálatas 5:18, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por isso é importante vir ao culto, é importante participar de reuniões, é importante adorar, cantar, louvar, né? Com cânticos espirituais, com gratidão no coração, porque isso enche você do Espírito, faz você transbordar. Esse transbordamento, esse transbordo, né? É vital, fundamental para vivermos uma vida cristã vitoriosa. O crente que não é cheio do Espírito, ele é uma pessoa frágil na fé, ele é fraco, ele cai facilmente nas tentações, né? Quando ele é cheio do Espírito, ele é fortalecido no homem interior. Bem, por isso, o tópico ser cheio do Espírito não pode ser algo opcional. É algo, de fato, mandatório, uma ordem bíblica. Seja cheio do Espírito. Amém? Amém. Amém, queridos irmãos. Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu queria fazer uma oração por você agora. Queria que onde você está, você fechasse seus olhos por um instante. Eu quero orar abençoando a sua vida. Pai, dou graças ao Senhor por esses 3 meses, ó Deus, em que pudemos compartilhar o ensino da Tua palavra. Ó Deus, quando nós servimos o pão do céu para estes Teus filhos. Pai, a minha oração é que eles tenham ganhado, ó Deus, nutrição espiritual. Ó Deus, e ao ganhar essa nutrição, eles cresçam em fome, sede das coisas do céu. Pai, que os olhos deles sejam desvendados, que todo véu de legalismo, merecimento humano seja removido. Ó Deus, que eles ganhem revelação, entendimento, luz da parte do Senhor, para continuarem crescendo no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade, para que resplandeçam como luzeiros onde estão. Ó Deus, sejam cheios e transbordem do Espírito, que do interior deles fluam rios de águas vivas. Ó Deus, eles possam abençoar a muitos por meio daquilo que têm recebido. Pai, que a palavra do Senhor seja marcada no coração e na mente deles. Eu te peço ao Espírito Santo que eles possam ser lembrados da verdade, e o coração deles confirmados e firmados nesta verdade. Ó Deus, para que sejam encontrados naqueles dias irrepreensíveis. Ó Deus, diante dos teus olhos, justificados por fé, andando unicamente, confiado unicamente na verdade do Evangelho, da graça do Senhor, debaixo da ação do sangue do Cordeiro. Pai, eu louvo ao Senhor, porque eu sei que toda obra maligna foi desfeita, toda cadeia foi quebrada na vida dos teus filhos, eles são liberados para avançar e para crescer nesses dias. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor continue te abençoando, filho. Quero dizer que para mim foi um grande privilégio, uma grande honra, e quero contar com você
novamente na nossa próxima mentoria, que a gente vai avisar para você. Amém? Fica na paz e até lá.